É curioso como a maior parte dos problemas do lado de fora da nossa vida surgem a partir dos nossos conflitos internos. Mas por sorte, Sun Tzu nos ensina a lidar com isso. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu. Essa que é uma obra conhecidíssima e que inclusive nos dias atuais ela é muito utilizada como uma ferramenta para alcançar o sucesso no mundo dos negócios. Entretanto, eu decidi extrair 3 lições desse livro que são úteis para o nosso cotidiano. Portanto, pessoal, não se esqueçam de já deixar aquele like no início do vídeo. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nos ensinamentos de Sun Tzu, vamos rebobinar um pouquinho para poder explicar quem foi essa figura e como surgiu esse livro. Seguinte, Sun Tzu foi um general chinês que viveu aí provavelmente entre os anos 544 e 496 a.C. Só que galera, sabe-se muito pouco sobre a vida dele, porque basicamente a única coisa que sobreviveu à batalha contra o tempo foi o livro A Arte da Guerra. Mas não fiquem chateados, porque apesar de tudo, a gente sabe uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os anos de vida de Sun Tzu coincidiram com uma transição militar que estava ocorrendo na China. Então era meio como se eles estivessem saindo daquela desorganização absoluta, que era mais ou menos assim, ó, reúne aí o maior número de cabeça que tu conseguir e vamos pra pancadaria. E aí, no final das contas, o exército que tiver mais gente de pé é o ganhador. Ou seja, eles estavam saindo disso para um combate muito mais organizado, cheio de estratégias e táticas. E pessoal, foi exatamente nesse contexto que Sun Tzu, um estudioso da arte da guerra, escreveu esse tratado militar composto por 13 capítulos, nos quais ele vai falar desde a postura que um general tem que ter até o melhor tipo de terreno para o combate. E pessoal, essa edição é bem interessante porque ela vai te dar um contexto histórico e também narrar episódios de exércitos que chegaram à vitória por meio dos ensinamentos de Sun Tzu. Então, para quem se interessar pelo livro, eu vou deixar o link de compra dele aqui na descrição. Bom, agora que a gente já deu uma pincelada geral, já tá mais do que na hora da gente ir pro que interessa. Lição número 1. Observe-se o tempo todo. Sun Tzu vai dizer que o sucesso da guerra está em estudar cuidadosamente as intenções do inimigo. Só que como a gente está observando essa obra pelo ponto de vista do conflito interno e não de um combate convencional entre dois exércitos armados do lado de fora, é muito importante que a gente defina quem é esse inimigo, até porque ele é bem sorrateiro. E aí, galera, nesse caso, o nosso inimigo seria aquela vozinha que todo mundo escuta, que fica projetando medos ilusórios na gente, falando que nós não temos capacidade para realizar algo, entre outras coisas negativas. Então vamos pegar um exemplo simples. Vamos supor que amanhã eu decida acordar às 5 horas da manhã, seja lá por qual motivo. Aí é claro, eu vou fazer um jantarzinho leve, que é para poder ter uma boa noite de sono, e vou me deitar cedo. Às 5 horas da manhã, o despertador toca e adivinhem qual é a primeira coisa que acontece. Aquela vozinha surge falando, pô, peraí, cara, tá tão gostoso aqui debaixo da coberta, vamos fazer o seguinte, mais 5 minutinhos, a gente não vai atrapalhar ninguém. Só que passados esses 5 minutos, é claro que a voz vai voltar mais sedutora ainda e, portanto, a gente vai perder nessa brincadeira aí 10, 15, 20, 30 minutos. Só que observando essa situação pela ótica de Sun Tzu, o que ele diria? Irmão, se você se comprometeu a fazer alguma coisa e não tá fazendo por conta dessa vozinha, isso significa que você tá perdendo a batalha, porque você tá cedendo ao inimigo em vez de observá-lo. E galera, é muito importante a gente reparar que a capacidade de observar os nossos pensamentos é algo que pode ser desenvolvido. Por exemplo, uma das ferramentas mais famosas para nos ajudar com isso é a meditação, mas é claro que existem muitas outras. Portanto, galera, não se esqueçam de criar esse espaço entre o pensamento e você, porque na maioria das vezes a gente realmente acredita que nós somos aquela vozinha. E enquanto isso acontecer, nós vamos perder a maioria das batalhas. Então, para fechar com chave de ouro esse ensinamento, Sun Tzu vai dizer: se você conhece o inimigo e a si mesmo, a vitória não estará em risco. Lição número 2. Uma boa defesa te torna invencível. É claro que por se tratar de um livro de guerra, Sun Tzu vai falar bastante sobre a melhor forma de atacar e dominar o inimigo. Só que ao longo da leitura eu esbarrei com uma frase tão interessante que me fez reavaliar o meu comportamento na vida. Porque Sun Tzu diz que a invencibilidade repousa na defesa, a vulnerabilidade revela-se no ataque. Isso é muito interessante, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu receba uma agressão verbal. Aliás, pessoal, nós já falamos aqui no canal sobre como lidar com o insulto a partir da filosofia
filosofia estoica de Epicteto. E para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o card por aqui. Bom, mas voltando ao assunto. Na maioria das vezes que a gente recebe uma agressão, a gente contra-ataca com todas as nossas forças. Porque assim a gente realmente acha que está agindo da forma correta, defendendo a nossa honra e não deixando passar barato. Só que Sun Tzu vai falar, peraí. É justamente nesse momento que você acha que está grandão e forte que você está se tornando completamente vulnerável. E existem duas razões para isso. A primeira delas é que isso demonstra que nós não temos autocontrole suficiente para poder aceitar e lidar com um insulto, que é algo que pode acontecer a qualquer momento. E em segundo lugar, fica claro também que a gente está agindo de forma condicionada, ou seja, a gente está simplesmente ferindo o outro porque nós fomos feridos também. Em vez de fazer o quê? Se distanciar da situação, ou seja, abrir aquele espaço que a gente falou no ensinamento anterior para poder aí sim agir de forma consciente e da melhor maneira possível. E é claro que isso não significa que se você estiver numa situação dessa, você não deve simplesmente fazer nada. Mas o que Sun Tzu está dizendo é, irmão, presta bastante atenção na tua defesa, porque a tua invencibilidade mora nela e não no ataque. Terceira e última lição. E galera, essa é simples, mas é justamente por isso que é tão importante. Então pega essa beterraba. Congratule-se sempre que possível. Sun Tzu é um cara que defende que o general deve cobrar total disciplina e dedicação das suas tropas. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: é de grande importância também reconhecer o mérito de teus homens e recompensá-los. Pois se tuas tropas só enfrentarem dificuldades e trabalhos sem o devido reconhecimento, perderás o respeito de teu exército. E pessoal, a jornada da vida é difícil, a gente vai encontrar percalços e adversidades. E é justamente por isso que a gente precisa celebrar as vitórias, mesmo que pequenas. Por exemplo, vamos supor que hoje aconteceu um episódio crítico, mas que eu me comportei de uma forma muito mais tranquila e serena do que se isso tivesse acontecido há 2 meses atrás. Então tira um tempo para comemorar, porque isso significa que você está se aprimorando. E pessoal, tem mais um motivo para a gente começar a fazer logo isso, que é o seguinte: não existe linha de chegada para essa jornada de melhora do ser humano que nós somos. E isso significa que se você não comemorar ao longo do caminho, você nunca vai celebrar. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Espero que os ensinamentos tenham servido por aí. E por favor, me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês extraíram outras lições e também se tiverem sugestões de outras obras pra gente analisar, é claro, deixem aí nos comentários, por favor. É isso, pessoal. Um beijo para vocês.